Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software IS2 Store e hoje a gente vai mostrar aí os recursos padrão do sistema, né? Vamos lá então. Então vamos começar apresentando aí a interface do sistema, né? Aqui na parte superior a gente tem o menu do sistema que dá acesso aí a todas as funcionalidades do sistema. No lado esquerdo aqui a gente tem a barra de ferramentas, né? Com alguns atalhos de acesso rápido para algumas telas do sistema. E aqui embaixo a gente tem a barra de status, né, com o nome do software e a versão, né, versão 2, release 25. O caminho do banco de dados, do servidor, o nome do usuário logado, data e hora, né. Bom, vamos começar mostrando aí como é que se inclui, exclui, né, toda a parte de manipulação dos dados do sistema. Então, eu vou entrar aqui, acessei o menu, o cadastro de bancos, né? Então, sempre que eu entro numa tela, o sistema ele vai já me habilitar aqui, né, algumas opções aqui. E a gente vai começar pela opção né, de inclusão, né? Então, se eu quero incluir um registro, um novo registro, né? Então, eu tenho a opção aqui do botão inclui registro na tabela ativa, né? A maioria das funções assim de manipulação ou né, de pesquisa, a gente tem três formas de fazê-la, né? Pelo menu, pela barra de ferramentas aqui, pelo menu, né, ou pela tecla de atalho aqui, quando tiver Ctrl I, né? Então vamos usar aqui a barra de ferramentas. O código o sistema controla, né? Então ele já pega a própria sequência e o usuário não precisa se preocupar em estar digitando. Então o sistema sempre vai sugerir já o próximo número, o próximo código, digamos, daquela tabela ali, né? Daquele cadastro. O indicador aqui do nome do campo aqui, quando está em azul, indica que é a chave primária, né? Ou seja, esse campo aqui ele não pode repetir, né? E ele é o que vai ser utilizado aí como referência em outras partes do sistema. Então, por isso ele só está habilitado também na hora da inclusão, né? Então eu vou deixar o 11 aqui e vou botar aqui o nome do banco, né? A tecla Enter ou Tab fica passando entre os campos, né? O Tab também funciona. Quando eu cliquei no botão incluir, o sistema preparou a tela para um novo registro, né? Então ele limpou todos os dados, trouxe o valor inicial para o código e desabilitou aqui, né, a inclusão, e deixando o usuário só com duas opções: ou ele grava esse novo registro ou ele cancela, né? Vamos gravar. Ó, no momento que eu gravei, o código já ficou desabilitado, não consigo mais, né? Agora eu só posso incluir um novo ou cancelar. Ou excluir, desculpa. Então vamos excluir aqui para ver, que é a segunda função ali da barra de ferramentas. Quando eu clico em excluir, ele vai perguntar se eu desejo realmente excluir. Eu vou dar um sim, né? Algumas vezes pode, na tentativa de exclusão de algum registro, o sistema não permitir. Depois que tu dá o sim ali na exclusão, o sistema apresenta uma tela de erro, né, devido às integridades aí pelo sistema utilizar um banco de dados relacional, né? Então, se um cadastro, assim, digamos, esse código de banco 10 está sendo utilizado em outra parte do sistema, não vai ser possível excluir esse registro. Bom, agora a gente vai ver como alterar um registro. Vou entrar aqui no cadastro de cidades. Uma coisa importante, né, que o pessoal às vezes confunde entre inclusão e alteração, né? Sempre que for incluir um novo registro, tem que ser incluir. Às vezes o usuário se confunde e acha que
estou aqui, entrei no cadastro de cidades, eu quero cadastrar uma nova cidade, é só sair digitando aqui, né? É só sair digitando uma nova cidade ali, né? Deixa eu ver aqui, tem algum cadastro aqui que eu vou botar aqui, 5.102, venda de mercadoria. Ok, vamos ver aqui. Então ele acha que é só sair digitando aqui, mas na verdade, né, o sair digitando aqui no registro que está na tela significa que tu está alterando aquele registro, né? Então sempre que for incluir um novo registro, eu tenho que clicar antes no novo aqui, para o sistema limpar toda a tela, né, preparando para um novo registro. Para alterar um registro, né, eu vou cadastrar mais um aqui, 6.102. Teste. Tá. Para alterar um registro, né, a primeira coisa a fazer é tu vai entrar, acessar a tela aqui, né, e tu vai ter que posicionar aqui no registro que tu quer alterar. Ele vai ter que estar na tela, né. Eu vou passar uma aqui, depois a gente vai ver essas funcionalidades aqui. Eu sei que é esse registro. Daí sim, quando eu estou no registro que eu quero, eu começo a alterar, né. Daí o sistema ele percebe que foi feita alguma alteração na tela e vai disponibilizar duas opções, ou eu cancelo ou eu gravo. Se eu cancelar, ele volta para o anterior. Se eu gravar, ele assume o que eu digitei ali e salva o registro. Ok. Vamos agora ver aqui a parte de pesquisa. Ó. Por exemplo, eu posso procurar um registro por um de seus índices. Ó. Então, todas as telas ela tem essa funcionalidade de pesquisa padrão, que são pelos índices, né? Esses índices são os mesmos que estão aqui, ó. Então, eu tenho dois índices definidos no desenvolvimento do software, né? Que é por CFOP ou por descrição. Então, eu vou pesquisar por CFOP, eu vou botar 5.102, que foi aquela que eu digitei. Por padrão, o sistema já traz maior ou igual, para sempre tentar encontrar algum registro. Mas tu pode colocar aqui igual, né? Ele vai procurar a expressão exata. Ó, cliquei no OK, o sistema me posicionou no registro 5.102. Né? Então eu posso pesquisar pela descrição, né? Daí usando maior ou igual, o sistema vai buscar um texto maior ou igual àquilo que tu informou ali. Vamos aqui agora abrir o cadastro de clientes. Vamos ver aqui quantos tem. Vamos abrir o cadastro de cidades só para a gente ver aqui uma coisa. Cidade 1 Parobé. Uma questão importante aqui que a gente que é interessante falar assim, ó, se eu fosse incluir um novo cliente ou fazer qualquer alteração aqui nessa tela do cadastro de cliente, se eu tiver outra tela aberta e eu clicar nessa tela, né, o sistema ele já habilita os botões conforme o status dessa tela aqui. Então essa tela está eu só estou visualizando o registro. Já no cadastro de clientes eu estou incluindo, então já fica diferente ali, né? Então isso é importante. Bom, um recurso bem útil aqui dentro de algumas telas aqui é a parte de filtro aqui, ó. Estabelece condição de seleção e pesquisa de registros, né? Então o que acontece? Eu estou aqui no cadastro de clientes, aqui está me dizendo que eu tenho 11.136 registros, né? Se eu, por exemplo aqui, a cidade 3 é a cidade de Caraá, né? Então eu gostaria de estar navegando, assim, né, visualizando somente os registros dos clientes de Caraá, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui, clico nessa tela, ele vai abrir essa tela de montagem de critério de seleção. Eu vou selecionar o campo código da cidade, né? Vamos achar aqui o código da cidade. Está um pouquinho aqui, o código da cidade igual a 3, e vou concatenar e vou dar um OK. Ó, já diminuiu para 15 registros, né? Então só tem 15 clientes nesse município, né? E como é que eu faço para
saber quais são, né? Então eu venho aqui, ó, usando essa barra de navegação aqui, ó, que dentro do filtro, ó. Então aqui eu estou navegando somente entre os registros que dessa condição aqui que eu estabeleci no filtro. Importante também, quando a gente faz um filtro, é limpar esse filtro, né? Então eu vou entrar aqui pelo acesso rápido aqui no cadastro de clientes. Ó, note que eu já entrei com um filtro, né? Por quê? Porque o sistema grava esse filtro num arquivo de parâmetros e isso é importante, porque às vezes o usuário faz um filtro, esquece de limpar e depois entra na tela e acha que está faltando registro, mas na verdade tem um filtro aqui, né? Inclusive dá para ver aqui em cima na barra de título da janela. Então vamos limpar o filtro, né? Clico de novo ali, clico aqui na vassourinha, né? Limpou e dou um OK, né? Tem que limpar e dar um OK para o sistema confirmar então que não tem mais nenhum filtro naquela tela. Bom, agora aqui a gente vai ver o modo de visualização, né? Então aqui eu tenho esse aqui é o modo de inclusão, né, de um cadastro, né? Mostra os campos, tudo. Mas às vezes a gente, para facilitar a busca aí de algum registro, eu posso botar em modo grade, né? E o sistema vai estar botando como se fosse uma planilha, né? E essa planilha vai estar ordenada de acordo com o índice que eu estou aqui, ó. Se eu botar por nome aqui, a ordenação vai ser, né, em ordem alfabética. Então isso é importante também. E para voltar é só clicar aqui no menu, nesse botão de novo. Quando eu faço uma consulta aqui, né, por exemplo aqui, vamos ver aqui pedidos geral, vou colocar não tem muitas vendas aqui, né? Eu tenho isso aqui é uma consulta. Se eu clicar na coluna aqui, ó, pegando quando eu posiciono em cima, ele fica setinha para baixo, selecionei a coluna. Eu tenho a opção aqui de totalizar, ó, então ele vai me dar o total daquela coluna. Então, para isso que serve aquela opção ali do total. Outra questão importante aqui na parte de cadastros aqui, né, na parte de dados mesmo, é a navegação dos registros, né? Então a gente viu aqui que a gente tem um índice que vai definir a ordem que os registros serão apresentados, né? E como que eu faço para utilizar essa ordenação, né? Eu tenho aqui esses botões, ó. Eu vou para frente, para trás, para o primeiro, para o último, né? Para quem gosta de usar teclas de atalho, né, então são os F5, 6, 7 e 8, né, então facilita bastante aí para estar movimentando entre os registros, né. Então esse aqui são os botões de navegação aí que a gente utiliza, né, para navegar entre os registros. Então, por exemplo, na tela de vendas aqui, de pedidos, né, sempre o pessoal já entra aqui e já pode clicar no último aqui para ir no último pedido. Claro que ele vai estar respeitando o índice que está aqui, né? Então isso aqui também às vezes dá um pouquinho de confusão se for alterado o índice aqui, principalmente quando pega cliente e data, né? Pode acontecer de o último não ter nada a ver com o último pedido lançado, né? Então tem que ter esse cuidado também. Bom, vamos ver agora aqui a parte de gráficos, né? Então eu vou pegar uma consulta aqui que gera gráfico aqui, vou apagar essa coluna aqui, só para a gente ver aqui. E se eu clicar aqui no botãozinho gráfico, ele já vai me gerar um gráfico daquela consulta ali. Nem todas as consultas permitem gráfico, né? No caso essa aqui, ela permitiu, né? Mas tem que ter o cuidado assim, que nem todas permitem gerar um gráfico ali. Bom, vamos ver aqui. Além disso aqui eu tenho essa parte aqui, eu vou apenas mostrar, né, mas ela exige um pouquinho mais de conhecimento, mas na medida que tu tem um suporte, tu consegue desenvolver consultas de forma bem fáceis e sem precisar de nenhuma manutenção do sistema, né? Então esse módulo aqui, ele permite tu criar aqui, eu vou botar aqui, por exemplo, clientes por cidade, né? Então eu venho aqui
e pego aqui a cidade, nome da cidade, o F, e vou pegar a tabela de clientes e vou botar o nome e o telefone, né? Digamos que a gente queira fazer uma lista aí de clientes por cidade, né? Para fazer uma ligação para os clientes, sei lá, algo do tipo, alguma ação específica aí. Vamos achar aqui a tabela, o código da cidade do cliente, né? Vamos ordenar pelo nome da cidade. Vou botar aqui só para a gente salva aqui. Ó, já fica aqui essa consulta, né? E eu tenho aqui, ó, por nome por nome de cidade, quais são os clientes. E o sistema aceita o filtro aqui. Se eu tirar o filtro, ele volta, né? Então essa barrinha de filtro aqui, ela já funciona né, para um filtro além do filtro, além de algum filtro que eu tenha estabelecido direto na consulta, né? Então, recurso a qualquer tipo de consulta, né? Então isso aqui é o que a gente chama de consulta, né? Ela é exibida como se fosse uma planilha. A gente tem a opção de exportar para Excel aqui, né? Então se eu clicar aqui, o sistema vai gerar uma planilha em Excel, né? Que às vezes é mais interessante aí para trabalhar, né? E, os dados, né? Alguma formatação específica, alguma outra coisa assim. Então o sistema, qualquer informação do sistema que exibida em forma de consulta, o sistema permite aí gerar uma planilha do Excel, né, com esses dados. Bom, vamos ver aqui. Então eu tenho também a parte aqui, não é também muito utilizada, sim, mas eu posso, né, a reparação do banco de dados aí, né, às vezes é necessária para principalmente para os sequenciais, informações do banco de dados, né, nome dos campos, quantidade de registro, tudo, né. Aqui no menu de miscelânea eu tenho perfil de usuário, então esse aqui o pessoal utiliza bastante aqui, né. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um de vendas, né, e vou salvar. As restrições, né, então o sistema ele permite tu ter controles de acesso por grupo, né, então elas são sempre em cima do grupo. Eu criei o grupo vendas e eu vou dizer em relação às tabelas aqui, né, por exemplo, no cadastro de clientes, que ele não pode excluir cliente, né. E eu também posso dar as permissões em relação a menus, né, do sistema, que é aquela parte lá de cima que a gente conversou, apresentou antes ali. Eu venho aqui, por exemplo, ele não precisa do menu compras, né. Então eu tiro já o menu, né, que está ali no topo, compras não vai aparecer para ele. E para cadastrar um usuário no menu, no grupo vendas, eu seleciono aqui, cliquei em incluir ali, seleciono o grupo, né, e boto teste, boto uma senha e salvo. O usuário já tá aqui. Se a gente entrar com aquele usuário ali, já vai estar sem o menu compras ali, ó. Vendo que já não tem o menu compras aqui, né? E nem vai ter a opção de excluir, vai estar desabilitada a opção de excluir cliente aqui, ó. Então isso dá uma liberdade aí pro administrador do sistema aí, né, fazer algumas configurações necessárias, né. Além disso aqui a gente tem a ajuda padrão do sistema também, né, que pode ser acessada, que vai explicar essas questões. E uma questão importante aqui, às vezes o pessoal também gosta de trabalhar com várias telas abertas aqui, né, e algumas são grandes, né. Por exemplo aqui, vou abrir clientes e vou abrir tela de pedidos, né. Então às vezes eu quero voltar para uma tela, eu posso ir aqui pelo menu janela, né, eu volto para a tela que eu selecionar aqui, ó. Então também o menu janela ajuda aí nesse a voltar ou a ir para uma tela aí que esteja escondida atrás de outras telas, né. Bom, gente, por hoje era isso. Obrigado, até a próxima.